Vamos ver onde que nós estávamos. Então nós estamos aqui, ó, classes. Bom, um exemplo de uma classe, né? Ó, nós já olhamos aqui um formulário e já tem uma classe aqui em cima. Ou seja, quando a gente abre um projeto novo, nós já estamos mexendo com uma classe. Há uma diferença entre você ter uma classe e ter uma instância. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui form20, nós temos uma instância da classe tForm20. Então a instância já é o valor da classe, já ela carregada na memória, com espaço alocado com o seu conteúdo, as suas propriedades, os seus métodos e funções. Isso é uma instância, que é o form20. Enquanto que o tForm20, ele é só um escopo, é só uma assinatura. Ele, a princípio ele não tem um valor associado a ele. Não tem um espaço ainda na memória. Então ele é, nesse instante ele é só chamado de uma classe, não uma instância. Né? Bom, existe uma classe que é a classe pai de todas. Ela é uma classe de todas. É uma classe que não tem herança. Então, se você não faz herança nenhuma, a herança é o que vem aqui dentro do parênteses, se você não faz nenhuma, ela é a classe que é mãe de todas. Ou também, ela é igual, é a mesma coisa que fazer um tObject. É a mesma coisa, é uma classe que é... Todas elas herdam de tObject. Se a gente olhar, por exemplo, tForm, ela vai para custom form, ela vai para scroll in, vai para win control, vai para control, vai para componente, vai para persistente, ó, onde ela está aqui, ó, tObject. E aí você olha lá, não tem ninguém lá, ó. Entenderam a hierarquia? Sim. Ou seja, uma classe ela começa no Delphi como uma herança de tObject. Todas as classes herdam dela. Mesmo que você não diga nada, que ela tenha, mesmo que você não diga que ela tenha herança, ainda assim ela vai herdar de tObject. Eu escrever tObject é a mesma coisa que não colocar nada. Né? É a mesma, uma coisa é igual a outra. Né? Não faz diferença. Então, quando a gente está falando da classe, ela indica a tipagem. Ela só tem os tipos de assinaturas que ela vai receber. O object, você vê que ele está dizendo aqui, ó, que isso aqui já é ultrapassado, né? Ó. Já é um tipo antigo do Pascal. Que eu não sei se Pascal tinha alguma coisa que chamava de object. Deve ser isso, né? Que depois virou tObject. Imagino que deve ser alguma coisa assim. Isso não é usado, né? A gente tem uma instância e tem uma classe. A mesma coisa que o Java fez a mesma coisa que essa mesma ideia. Ele também instancia uma classe sempre. Abstrato. Eu acho que uma classe pode ser abstrata, mas eu nunca usei. Eu não saberia dizer como é que você declara uma classe abstrata. Nunca assim vi, mas eu acho que ela pode ser. Eu lembro que quando eu estudei Java tinha a classe abstrata. Ou seja, é uma classe que tem que ser implementada. Ela tem que ter um implementation depois assim, diz que classe tal implementa, no Java diz assim, a classe A implementa B. Então lá talvez fizesse mais sentido.
Mas no Pascal eu nunca vi uma classe abstrata. Eu já vi métodos. Métodos, sim. Então, por exemplo, posso ter assim, public. Aí eu tenho aqui um método. Pai. E aí você diz para aquele método que ele é abstrato. Essa é uma possibilidade. O que é uma classe, o que é um método abstrato? Significa que se alguém herdar ele, é obrigatório implementá-lo. Então, se eu pego uma segunda classe, é um método abstrato, ele não está implementado na classe pai. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Somar alguma coisa. Só para não ficar confuso, né? Só para dar nomes diferentes. Significa que um procedimento abstrato, se eu tentar compilar, tem que dar erro. Ou seja, o que ele está dizendo? Que um método abstrato, primeiro está dizendo que tem que ser virtual ou dinâmico. Então, vamos colocar aqui que ele é virtual. Ou seja, porque ele tem que ser herdado. Ó, ele ainda está dizendo, nossa, ainda deu erro. Por que deu erro? Essa janelinha Aqui você pode eu acho. fechar, viu? Pode fechar aqui no X. Pode. Essa janelinha não faz problema você fechar, não. Sim. Eu acho que aqui é porque isso aqui está querendo outra ordem. Né? Vamos ver se é isso. Ó, só que aqui a gente tem um problema assim, ó, que essa classe 2, ela é obrigatória em implementar o procedimento que é abstrato da classe pai. Ele não pode ficar do jeito que eu estou mantendo aqui, ó. Isso aqui vai dar erro na hora de processar. Então, por exemplo, se eu vier aqui fazer assim, ó, vamos botar um botão aqui e vamos criar ele. Isso aí é para dar erro, tá? Vamos ver. Não fez nada. Parece que o Delphi morreu também, ó. Não morreu, não. Vamos fazer direito aqui. Eu estou criando, então vou destruir o objeto, né? Vamos ver se vai dar erro. Normalmente eu tenho visto dar erro isso, tá? Eu não sei porque não está dando erro. Então eu poderia, será que usar aqui o acumulado, acumula alguma coisa? Eu não vou poder usar, tem que dar erro agora. Bom, aqui provavelmente meu antivírus está segurando. Ok, foi. Ó. Ou seja, o que ele está dizendo para mim? Porque eu tenho uma classe que é abstrata e ela não está implementada. Ele não tem código. Vocês verem aqui para baixo, não tem código para ele. Uhum. Então eu teria que implementar esse objeto, esse método. Eu tenho que fazer uma implementação. Como é que eu implemento ele? Eu tenho que dizer que ele é um override. Ou seja, o que é o override? Ele vai substituir o método anterior. Então agora eu posso ter uma implementação. Olha só, olha o que aconteceu agora. Agora eu tenho que criar a implementação dele. Então agora eu vou ter que colocar algum código do lado de cá implementando ou somar alguma coisa. Então essa é a diferença de você ter um método abstrato. Que ele por si só não pode ser utilizado, ele precisa ser implementado ainda. E acontecer a mesma coisa se eu fizesse assim, ó, pegasse aquele lá que não tem implementação
Entenderam aqui, ó? Se eu pegar direto a classe de origem, no primeiro no nível que foi criado, e já tentar usar o método, tem que dar ele também. Porque ele tem um procedimento que é abstrato, não está implementado. Bom, mas agora como eu implementei na 2, ele vai funcionar. Ok? Porque agora não está dando mais erro. Então, essa questão de ser abstrato significa que ele não está implementado na classe que o declarou e que ele espera que seja feita uma herança para que ele seja implementado na herança. Então, você obriga no design a que quem herdar daquela classe vai ser obrigado a implementar aquele procedimento. Isso às vezes é importante porque às vezes você cria uma classe, mas você não dá funcionalidade para alguns métodos. E como você não definiu o método, então você obriga quem herdar dele vai ter que implementar aquele método lá. Esse é o principal razão de ter um abstrato. Como eu disse, eu não vi classe abstrata no Delphi. Eu criei até que talvez tenha, mas eu não cheguei a ver. Agora os métodos não, os métodos são comuns. Vocês vão encontrar isso em várias classes do próprio Delphi. Antes eu já usei um virtual aqui também, que era um dos itens da lista. Aqui, ó, virtual. Ó. Virtual significa que esse método pode ser dado. Exemplo de um método que não pode ser dado. Dividir. Esse método não pode ser dado. Por quê? Porque para que ele seja herdado, eu tenho que vir aqui e dizer que ele é virtual. Então, se eu implementar um outro dividir aqui embaixo, ele não é a herança do primeiro. Entendeu? Ou seja, eles passam a ser dois métodos que têm o mesmo nome, mas eles são separados um do outro. Não sei se vocês entenderam essa ideia. Bem? Tudo bem. Ou seja, se eu não disser que ele é virtual lá em cima, eu também não posso herdar. Nossa, se eu tentar fazer isso aqui, deve dar erro. Olha lá. Vai dar erro. Porque eu não declarei ele como virtual, como que eu vou herdar ele com override? Não posso transferir de uma classe para outra. Se ele for passar para frente, então ele teria que ter um virtual aqui. Por que é importante isso? Imagine, por exemplo, o seguinte, que a gente tem aqui uma divisão. Então vamos colocar aqui um valor. Vou tentar usar uma divisão ali. Tá? Quantidade total. Digamos que fosse esse aqui mesmo. Só que aí eu quero aqui que tenha um unitário. Se fosse isso produto, se fosse produto, faria sentido isso. Eu tenho a quantidade, o total e o unitário. Né? Então, digamos que eu faça assim, que eu venha dividir, que ele vai ser o unitário é igual ao total dividido pela quantidade. Tudo bem? Ok. Então, ó, isso aqui vai obter essas somatórias que estão aqui em cima. Eu vou calcular o unitário dividindo o total pela quantidade. É isso que implementou aqui. Então, se a gente rodar isso, a gente vai ver que os valores eles serão uma divisão do outro. Mas imagine assim, que quando eu for fazer uma herança, eu queira fazer alguma coisa a mais no momento que vai fazer a divisão. Então, isso justifica, na herança, eu ter possibilidade de capturar, de interceptar essa passagem do dividir. Então, por isso que eu preciso de uma herança aqui. Ou seja, agora, nessa segunda classe, eu poderia definir, primeiro, se eu vou chamar da classe pai,
ou não. Posso até não chamar nada. E aqui faz outro cálculo aqui, ó, diferente. Ou se eu quiser chamar da classe pai o cálculo que ele faz, depois que chamou, faz alguma coisa. Ou também eu posso fazer antes. Faz coisas antes de calcular. Essas são as possibilidades. A herança aqui da classe, ela tem esse objetivo, né? Quer dizer, ele está fazendo uma operação e quando vai fazer a herança, você quer que ele faça uma coisa diferente daquilo que estava fazendo antes. Então, essa é uma aplicação. Vamos ver se a gente consegue colocar dados. Bom, como isso aqui está na mesma unit, dá para essa segunda classe enxerga essas variáveis que estão aqui em cima. Ó. Quantidade total unitária. Lembra que as variáveis, as privates, elas são só visíveis dentro da mesma unit. De uma unit para outra, elas não são visíveis. Então, assim, como as duas classes elas estão na mesma unit, então eu consigo, nessa segunda, enxergar as variáveis da classe pi, da primeira classe. Aqui também daria para fazer assim, ó. Soma 1. Total. 10. Quantidade. 2. E aí, dividir. Como a gente criou aqui no botão a classe 2, soma alguma coisa? Não, vamos dividir. Dividir. E aí vamos mostrar aqui. Vamos mostrar o valor. Vou converter o numérico, que está lá, e a unitário. Só vou mostrar o valor ali. Aqui para calcular. Ó, 5. Veja só, né, a questão. Como é que isso virou 5? Se os valores estão na 2. Ele atribuiu o 2, o 10 dividiu por 2. Dividiu por 2, mas olha a função onde que está. Está lá no pai. Bem, entenderam como a herança funciona? Mas eu consegui atribuir valores diferentes e ele veio e fez a divisão lá na base da classe, pegando o total dividido pela quantidade. Conseguiria fazer alguma coisa depois? Conseguiria, por exemplo, digamos que eu queira que unitário, vamos fazer um bug aqui agora. A gente pega o unitário mais 1. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 10 dividido por 2, vira 5, depois vai somar mais 1. Está lá 6. Beleza? Alguma dúvida aí? Como é que a herança trabalha um em relação ao outro? E aí, gente, vamos falar alguma coisa também? Né? Tranquilo. Tranquilo? É só volta ali naquele. 10 por 2? Não, foi fácil. Foi fácil. A divisão aí, aparentemente, foi fácil. Liga. Não, ali, desce um pouquinho aí. Só explica. No easter egg ali, que você colocou, eu não prestei atenção. Aonde? Tá lá dentro da função. Isso, não, tá lá dentro da função lá. De quantidade, total. Lá embaixo. Inherit? É isto. Esse aqui? Isto. Ó, então vamos debugar para ver o que vai acontecer. Vamos fazer um debug aqui. Ó. Criou a classe. Como eu estou usando esse switch aqui, então ele vai usar a instância do create.
Ou seja, Ok. tudo que estiver aqui dentro, ele está usando essa instância que ele criou. Aí ele vai para o dividir. Vamos ver o que vai acontecer com o dividir. Opa, caiu na 2, ó. Atribuiu. Aí o Ok. que vai fazer o inherit? Olha o que vai fazer na classe original, ó. Ó, ele foi lá pro pai, ó. Entendeu? Porque o inherit ele chama a classe anterior. Ele Entendi. faz o que tá ele, né? Oi? Ele faz o que faz ele chama a herança, né? Então ele faz o que Ele chama a herança, ele vai o dele chamar a faz. classe que deu origem para ela. Isso. Bem? Tudo bem. Vamos fazer de novo para ver? Ó, Vamos lá. ele veio aqui, criou a classe. Quem que vai chamar o dividir? Vai chamar da 2. Então, Ok. olha, foi lá na 2, atribuiu o valor. Agora ele vai lá na classe de origem, lá no pai dele. Então, ó, foi lá no pai dele, fez a conta, tá lá a conta. Voltou, veja que ele voltou aqui com o fluxo de novo, ó. Ok. E agora ele vai pegar o 5 que está lá, mais um. Beleza? Ok, beleza. Isso é herança, né? Ok. Ou seja, a gente está fazendo uma substituição de valores. Mas há situações que você quer matar a classe o método pai, o procedimento do pai. Por exemplo, assim, digamos que eu venha aqui e não queira mais que ele faça um dividido para o outro. Então eu mato o pai. E aí eu poderia ter aqui unitário, fazer. Vamos colocar um bug aqui também. Né? A gente faz assim, ó, aplicar uns. Vamos somar todas as vezes aqui uns 10% aqui. Ó, nós estamos criando um outro procedimento que agora não vai mais chamar do pai. Vamos ver se isso é verdade. Criou a classe, chamou o dividir, pegou o 10, o 2, adicionou, ó, você viu que já está saindo, ó, Ok. 5,5. 5 mais 10%, 5,5. Ok. Ó, vejo que não foi mais pro pai. Entendeu? Aham. Ok. Por quê? Porque eu cortei aqui a chamada da classe de onde ele herdou. Esse inherit aí chama a classe de onde veio. Muitas vezes a gente faz isso, né? Você quer mudar o funcionamento daquele procedimento. Ou seja, a gente dá um outro resultado para ele e não chama o pai. O pai passa a ignorar aquela característica que o filho ganhou. Né? Ele passou a ter uma Entendi. característica diferente do pai. Entendi. Na verdade, depois que a gente acostuma isso aí, parece que é tão normal, né? Então, o override que está aqui está dizendo assim, olha, eu quero substituir as características do meu pai. Eu quero tratar ele diferente, eu não quero ficar igual a ele. E se fosse igual, eu não precisaria fazer nada, ele já está lá. Não, mas se eu quero substituir, eu faço um override. Ok? Ok. Isso é obrigatório. Se eu esquecer de fazer isso, nós vamos ter um problema de um bug, tá? Se eu esquecer de fazer isso assim, ó. Porque dependendo do ponto onde está o código, pode ser que chame o primeiro e não o segundo. Por exemplo, vou fazer um caso desse aqui que vai dar um bug aqui, ó. Digamos que eu queira colocar aqui antes o somar. Somar alguma coisa. Tá? Então, ou seja, ele vai chamar. Ó, isso aqui é abstrato, então eu comecei com um problema aqui. Né? Que eu teria que tirar ele fora. Eu vou colocar outro aqui, porque senão ficou boa a ideia. Então, por exemplo, digamos que eu faço assim.
E aí, aqui no somar, eu faço, eu mando chamar o dividir. Vocês vão ver que nós vamos criar um problema bem legalzinho. Que nós vamos... E aí aqui no o somar, ó, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Quantidade. Bom, nós vamos chamar o somar aqui, ó, tá? Ok. Vamos pegar o somar. Vocês vão ver que nós vamos ter um problema aí, ó. Por quê? Porque eu esqueci de dizer lá em cima, eu abandonei a ideia que a gente está fazendo herança. Então, vem aqui, somar. Opa, fui lá no pai. Dividir. Para onde que ele vai? Ó, ele foi para o dividir do pai. Entendeu que ele não foi para o dividir do filho? Não sei se vocês notaram, ó. Ele não veio nesse dividir aqui, ó. Ele veio nesse dividir de cá, ó. Entendeu? Então, quando ele vê aqui o somar, quem que é o dividir para ele? O dividir para ele não é uma herança. Então ele pega o da própria classe, esse dividir que está aqui, ó. Ou seja, ele abandonou esse dividir da herança. Só que a classe é a filha que está processando, não é o pai que está processando. Então aqui entrou geralmente, quando esquece de fazer isso, já é um potencial para um problema. Então, você acha que está fazendo a mesma coisa e não está fazendo nada, é igual. Beleza? Beleza. Ou seja, vocês querem ver a diferença agora, se eu estiver marcando com override, o que vai fazer? Ele vai... Criou a classe, foi no somar, foi no dividir. Olha o dividir de quem ele veio. Ele veio na 2, ó. Viu como mudou o fluxo? Entendi. Ele veio na 2, agora como eu não chamei o pai, ele nem foi lá, ó. Entendeu que ele nem passou pelo pai? Aham. A diferença toda foi quando eu disse assim, ó, isso aqui eu vou substituir o que está no pai ou não. Agora veja só que curioso, quer ver? Outra coisa. Digamos que eu faça isso aqui, ó, tá? Ou seja, eu não estou herdando, não tô substituindo o dividir do pai. Então eu vejo aqui, ao somar aonde vai. Somar vai no pai, o dividir vai no pai, e agora é o filho que está chamando de dividir. Para onde ele vai? Ele vai para o filho. Vocês viram a confusão que ficou? Aham. Porque o somar, ele é um método que só o pai conhece. Ou melhor, ele é um método que o somar só conhece o dividir do pai, ele não conhece o dividir do filho. Não virou a herança, não está marcado para herdar. Entendi. Vejo que isso faz toda a diferença. Ou seja, nós estamos falando que se a gente vai fazer herança, eu deveria estar substituindo o método. Isso há para o bem e para o mal, né? Porque às vezes você quer fazer exatamente isso também, né? Eu acho que eu não peguei nenhum caso que deveria não ter a herança a substituição da procedure dos filhos em relação ao pai. Mas, às vezes, há a possibilidade de aplicar alguma coisa assim. Não vi nenhum caso até hoje, não. Mas isso é um caso típico de bug. Certo. Perguntas? Não, tá bem explicado. Ninguém quer fazer pergunta? Isso. Célide. Isso também é assim, pouco usado. Eu não lembro de ter usado nenhuma vez na minha vida isso aqui. Mas ele está dizendo assim, que é uma classe que outra classe não pode herdar.
Ou seja, você está dizendo que aquela classe ninguém mais pode herdar dela. Ela é a última classe que vai existir. Eu nunca vi fazer muito sentido a isso, mas deve ter algum lugar, né? Então, digamos assim, que aqui tem um filho, que ele é uma herança do, do pai de todos. Então ele pode ser uma classe séria. Agora, onde que vai aqui? Nem lembro, né? Não sei se vai aqui na frente, que é. Eu precisaria pesquisar. Mas olha, ele está dizendo assim, que à medida que você colocar lá, essa classe não pode ser herdada. Ou seja, se você usar o cérebro lá na marcação, não pode vir aqui alguém e dizer que ele herda do filho 1. Não pode fazer isso se você marcar ela como cérebro. É que eu não lembro onde é, não sei se é alguma coisa assim, ó. Como é que escreve? Selecta. Ó, não sei se é isso, né? Ó, tá dando erro ainda. Eu acho que assim não é, não. Uma hora eu vou acertar, né? Vê depois de Não classe. sei onde é. Antes do parênteses daqui. Hã? Antes de abrir o parênteses, depois de classe, não é não? Depois, aqui, Não, antes do outro. Aí. Antes do outro. ó. Pode ser que seja aí, ó. Vamos ver se compila isso aqui. Ó, ele tá reclamando do... Também não tem. Não. Como é que será que é? Eu uso tanto que você vê que eu não sei, né? Eu sei que existe Faz isso, igual mas aquela não... propaganda do Mastercard agora, pô. Para todos os outros É. detalhes existe a DocWiki. A gente ia ter que olhar no manual como é que usa. Olha, Mas a pegou. ideia é que Ah, não, você... tu tirou. Hã? Tu tirou. É que eu tirei, né? A ideia é que quando você disser que ela é uma classe séria, ela não pode ser dada, ou seja, ela não pode ter um filho 2, né, dela. Essa é a ideia. Aí depois, se alguém tiver curiosidade, a gente dá um outro olhar. Beleza? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Se você está criando uma classe que ela não pode ter herança. Eu vou pular a interface e depois eu volto nela, tá? Ok. Construtor e destrutor. Um construtor. Se a gente olhar o T-Form, aqui não tem ninguém. Olha só que interessante, está branquinho aqui, ó. Não tem nada implementado aqui. Depois vocês vão ver que não tem código aí. Ou seja, onde que está o código? O código está no pai do form, que é o custForm. Mas aqui embaixo tem uma classe construtora. Ó, create. Isso aqui é um construtor. Não é meio incomum você ter um class aqui no construtor, né? Não é muito comum acontecer isso não. Vamos ver o pai dele. Tem um construtor no pai? Ó, também tem um class aqui, ó. Não é muito comum isso não, tá? Depois a gente pode falar do que significa isso. Ok. Ó, e tem um destrutor aqui embaixo também, ó. Ou seja, aqui é a porta de entrada quando está instanciando uma classe, por exemplo. Um construtor para TObject. TObject já tem um construtor. Olha ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? TObject. Ele já tem um construtor. Então o que nós vamos fazer? A gente pode gerar construtores para nossa classe. Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, eu tenho um construtor. Tudo bem? Algumas classes aceitam que ele seja herança, tá? Alguns construtores ele aceitam herdar do seu pai. Mas no caso do TObject, você vê que ele não tem um virtual aqui na classe dele, ó. Não está escrito virtual aqui.
Se não está virtual, eu não posso sobrepor a classe do pai. Não posso colocar em cima dele. Ele não é virtual. Quer dizer, quem fez um T-Object sem virtual no construtor, ele disse assim, não, esse construtor aqui não pode ser dado por ninguém, não pode ser substituído por ninguém. Mas você pode criar construtores que sejam virtuais. Ou seja, a partir daqui ele passa a ter herança. Um construtor é a porta de entrada para a classe. Então, vamos ver isso. É onde a gente pode inicializar algumas coisas. Então, por exemplo, digamos que eu coloco assim, total é igual a 10. Quantidade, ele é o construtor. Então, ele aceita que eu inicialize. Agora, eu tenho um construtor, vocês vão ver que ele vai entrar aqui, ó. Vamos executar ele. Ó, o create já vai para o construtor. Olha lá o construtor. Ó. Beleza? Ok. Isso aí é um construtor. E eu tenho um destrutor, que normalmente aqui na VCL é um free. Isso aqui é um destrutor. Pô, mas eu não construí, eu não coloquei nada para ser um destrutor na minha classe. Então, ou seja, eu não vim aqui em cima, ó, e coloquei um destrutor aqui. Mas como que ele sabe? Porque TObject tem um destrutor. Vamos ver? Cadê ele? Cadê? Aí, Passou. Destrutor, destrói, virtual. Cadê? Não? Na linha 830. Aqui, 800, ó. Tá aqui, ó. 890. É, tá aqui, ó. Tá vendo? E olha só o que aconteceu. Ele tá escrito virtual aqui, ó. Então, veja que isso aqui é muito importante, por aquela mesma questão que a gente estava falando do dividir. Se ela é virtual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar como herança, como um método sobreposto ao do pai. Então eu tenho que vir aqui e dizer que ele é override. Não pode esquecer disso, né? Senão vai acontecer aquele efeito lá do dividir e o somar, que a gente fica meio tonto de quem é que está chamando. Entenderam? Aquela historinha do dividir aqui, que eu tirei o override daqui, ó, e aí deu aquelas confusões. Uhum. Se eu esquecer isso do destrutor, vai também dar rolo também, tá? Do mesmo jeito que aconteceu na outra. Então agora aqui, toda vez que eu tenho um override, eu posso dizer assim, ó, e o destrutor, isso é muito importante, eu tenho que chamar o pai, né? Porque só o pai sabe criar os seus objetos. Então eu posso fazer alguma coisa aqui, mas depois eu tenho que chamar o pai, sempre. E normalmente quando eu crio, eu também, normalmente eu vou chamar também o pai para criar para inicializar as coisas dele. Ou seja, porque pode ser que lá no TObject eu tenha algumas coisas que precisam ser feitas. Vamos voltar aqui. Ó, será que tem alguma coisa implementada aqui no construtor? Vamos ver. Não tem nada, tá vendo aqui, ó? Tá em branco. Então beleza, aqui fazer inherit aqui é praticamente a mesma coisa. Mas eu vou ter outros tipos de objetos que tem implementação lá. Um exemplo, construtor do tform, scroll, vamos ver se esse aqui tem um construtor aqui. Ó, esse aqui já tem um construtor aqui, olha, e ele tem um override lá, ó. Vamos ver se ele faz, olha só, ele faz um monte de coisa. Ou seja, se eu esquecer de chamar um inherit, ele não cria nada disso daí. Então, por isso aqui, que quando eu crio a classe, eu chamo um inherit, né? Para que ele tenha a chance de ir lá no pai e pedir para o pai criar as coisas que tem lá. Entendeu essa ideia? Uhum. Vou mudar aqui o meu objeto aqui, ó. Vou mudar para pegar ele um pouco mais complexo, tá? Só mudei o T-componente aqui, ó. T-componente. Aí isso aqui vai dar um erro, porque o meu construtor já não é mais do mesmo tipo. Olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei um construtor
novo, com uma outra assinatura, só que quando eu fui criar o objeto, o pai tem um parâmetro lá. Então eu passei new aqui. Né? Ou seja, eu estou propagando o construtor, mas com propriedades diferentes. Vamos ver o que vai acontecer agora. Posso criar sem parâmetros? Pode, mas eu preciso ir no pai. Então, vamos no pai, tem componente. Olha, tem coisa lá. Ó. Se eu esquecer de fazer isso, ele não passa aqui. Ó, agora voltou. Agora atribui os valores. Somar, dividir, free. Ah, não coloquei para ver no free. Vou colocar lá. Acho que não tem nada aqui, então vamos fazer aqui. Não serve para nada isso aqui, mas só para a gente poder parar aqui. Tá? Não vai mudar nada. Eu nem sei se o compilador não arranca fora essa variável. Ó, então vamos ver. Criou, ó, veio aqui no create da classe, chama o pai, volta, vai no somar de quem? Do pai, vai no dividir do filho, porque tem um override lá, vai ver aqui porque ele tem um override aqui, ó. Aí ele chama o pai, ó o pai lá de novo, ó. Voltou, dividir, ó o free, quer ver? Ó o free onde foi? Foi no destroy. Por isso que eu preciso chamar de novo o pai para poder destruir alguma coisa que ele fez lá. Ó, entrou lá no destrutor do pai. Ou seja, vai desfazer tudo que ele criou. Entenderam a lógica do negócio? Ou seja, se eu faço uma herança e vou lá no pai construir alguma coisa, quando eu saio eu tenho que ir lá e destruir ele também. Liberar a memória. Ok. Ok? Ok. Isso é importante. Né? Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Se não souber direitinho esses conceitos aí, não anda. Dúvidas? Ó, um método virtual que a gente já falou. O Bernard já falou. O virtual é porque a classe seguinte pode herdar, pode substituir aquele método, o mesmo nome. O override ele está dizendo que esse método agora ele já existe no pai e eu quero substituir ele. Então o override é usado no filho, o virtual é usado no pai. O inherit é porque já entrou na classe e quero chamar lá no pai as implementações dele. E depois aqui é visibilidade, né? Visibilidade, isso é private, protect, public e ainda tem publish, strict, opa, Então, proper. private. Os private são as áreas que são particulares da classe, mas que uma classe que esteja na mesma unit enxerga. Por isso que isso aqui eu consegui fazer, ó. Eu consegui fazer isso porque eles estão na mesma unit. Se tivesse em outra unit, eu não conseguiria, não. Porque em outra unit eu não conseguiria enxergar essas variáveis aqui. Mas eu não posso, por exemplo, assim, ó. Se eu escrever aqui embaixo. Se eu escrever um outro somar aqui, um outro dividir. Ó, como é outra classe, é outra herança, olha o que acontece, eu não consigo, tá vendo? Ó? Eu não tenho total aqui, ó. Isso aqui tá com erro. Por que isso? Porque F total tá na mesma unit, mas ele pertence a outra classe. Quer dizer, essa classe aqui não entende dessa outra classe. Então eu não tenho visibilidade para essas
variáveis se a classe for outra, mesmo sendo na mesma unit. Ela Mas se ele fosse herança, eu conseguiria fazer. tinha que herdar lá de pai de Oi? tudo, né? Então, agora, se ele fosse herança dela, aí eu conseguiria enxergar. Ó, aí já funciona. Aqui, ó. E agora ele conhece. Passou. Beleza? Beleza. Beleza. Então o private é isso. O protected significa assim, que eu posso passar de uma unit para outra, desde que a classe seja por herança. Eu não posso em classes diferentes. Quando é private, os private eu só posso dentro da mesma classe da mesma unit. Nas heranças dentro da mesma unit. Se for uma herança na outra unit, não enxerga. Agora, se você quer que na outra unit enxerga, então você precisa colocar ela como protegido. Aí sim, agora eu posso fazer herança lá na outra unit que eu enxergo o unitário. Tudo bem? Tudo bem. Aí, tudo bem? Confuso? Tranquilo? Não tem pergunta nenhuma. Público é sacanagem, né? Público é público. Não tem regra. Mas tem um tipo de público que é um pouco diferente, que é o published. O published, ele é uma parte que é pública, mas ele é especialmente foi criado para poder declarar na IDE do Delphi. Então, por exemplo, isso aqui são published, essas propriedades. Isso aqui é um Tbutton, e lá tem vários published lá. São esses aqui, o Caption Published, o Default, o Disable, todos eles, tá? Fontes, o Weight. Então, se eu quero criar esse editorzinho aqui de propriedades, eu tenho que dizer que aquela propriedade é um published. E aí ela tem duas características, um published. Ela pode aceitar um read e um write. Então, ou seja, digamos que eu queira seguir. Publish. Então eu posso dizer aqui, eu quero uma propriedade. Esqueci como é que escreve, né? Tô perto, né? Property. Aí, digamos o seguinte, é total do tipo double. Ou seja, eu vou conseguir dessa forma passar para frente os valores de total. A minha variável, ela é local, é uma private local para a classe. Mas como eu estou publicando o valor dela, eu consigo levar ela, inclusive, em tempo de desenvolvimento na IDE. E se eu colocar um componente desse na IDE, eu consigo enxergar aqui o valor total daquele, no caso aqui é um componente, né? Para ter component. Essa classe é um tipo componente. Então, eu conseguiria enxergar aqui nessa, como é que chama isso aqui mesmo, essas propriedades aqui? Tem um nome, né? Eu conseguiria enxergar o valor total. Se eu não colocar ela na área de publish e mudar ela para public, consegue também propagar para as outras heranças, mas ele já não vem mais para essa área aqui. Essa é a diferença aqui para poder tratar IDE, coisas publicadas para IDE e coisas publicadas para esse acesso da classe. A gente pode dizer que essa publish é só usada para componente, Maria? É específica para componente, é? É o que é mais usado para isso. É o que é mais usado. Mas você tem RTTI, por exemplo, e às vezes você quer diferenciar um tipo de acesso de outro. Então você consegue saber se ele é um acesso para a propriedade que é published ou se ele é público. E de repente na RTTI você pode dar algum tratamento diferente. Mas isso é muito sutil, né? O grosso mesmo do negócio é que é a diferença da IDE, o que vai para ser uma propriedade da IDE e o que não vai para a IDE.
Esse é o grosso mesmo, onde nasceu o negócio. Né? Certo. Então, o mais comum é para componente. Uhum. Ok. Esse read que está aqui pode ser uma variável local direta, ou também ele pode ser uma função. Se ele for para uma função, o que vai acontecer? Ó? Ele criou uma função aqui, ó. Deu um Ctrl C lá, um Ctrl Shift C, ele criou uma função aqui. Ou seja, agora ele vai pegar total, ler na função getTotal, que aí você vai olhar lá dentro da getTotal, ele está retornando a variável local. Beleza? Beleza. Poderia também ter um write, que seria, normalmente usa um set para write. Ou seja, então eu pego aqui cap total, é um value. Ó, então, como que ficou? A propriedade total lê na get total e escreve na set total. Por que às vezes é interessante fazer um set ali direto? Porque, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, se eu estou mudando o valor do total, então já chamo dividir. Ou seja, já fica com o valor unitário pronto. Entendeu como faz diferença? Então, toda vez que alguém mudar o total, já vai lá na função dividir e já faz a divisão. Porque aí o valor, o unitário já fica com o valor calculado. Entenderam essa passagem? Sim. Você tem a possibilidade de já executar outras coisas que não só armazenar. E você ainda pode também fazer herança. Então você pode vir aqui e fazer assim, ó, virtual. Ou seja, se ele for virtual, eu posso herdar na classe filho. O filho pode sobrescrever aquele procedimento, da mesma forma, né? Então isso tudo vira um combinado, quer dizer, eu estou pegando uma propriedade total, que antes era uma private, agora publiquei ela, visível, retorno ela numa função ou escrevo numa procedure. E quando eu escrevo na procedure, já posso aproveitar o que está alterando o valor total e pedir para fazer a divisão. Ele já vem aqui e divide o total pela quantidade. Ou seja, agora a gente poderia fazer assim, ó. A gente já poderia matar tudo isso aqui e escrever aqui, ó. Total é igual a 30. Só que para mim não dar erro lá, eu vou colocar a quantidade antes, tá? Vocês vão ver agora o que vai acontecer. Atribuiu a quantidade. E vê o que vai acontecer com o total? Olha onde ele foi, no set total. Atribuiu, tá lá, 30. Passou por dividir. Olha o dividir de onde veio, veio do 2. Porque o dividir está como override. Então eu estou na classe 2, passei o total é do pai, então está aqui no set total. Quando ele chamou de dividir, ele falou assim, opa, eu tenho um filho que tem uma característica diferente, vamos chamar ele primeiro. Então foi no filho, chamou o dividir do filho. Cadê o dividir do filho? Chamou o dividir do filho, para depois voltar de novo para o pai. Olha lá, voltou agora para o pai. Unitário, já deu aqui os valor. É que agora eu troquei os dados aqui, né? Entendeu o fluxo? Vocês viram que agora eu consegui desviar o fluxo do total para recalcular a divisão. Tudo bem? Alguma observação? Vou limpar aqui um pouco. Vou limpar os valores, tá? Só para a gente ver o resultado. Porque tem que dar 3 ali, né?
Tem um monte de sujeira aqui. Atribuiu, foi no total, atribuiu o valor do total, chamou a divisão, Foi isso. perfeito? Perfeito. Uhum. Então isso aqui, ó, o read e o write, ele é combinado com as propriedades, as properties. Bom, para finalizar, um objeto que não foi inicializado ainda, ele tem valor new. Então, o que é um objeto new? Um new é um cara que não sabe ainda se ele entra no banheiro das mulheres ou das meninas, ou dos meninos. Né? Ele não sabe para que lado que ele vai ainda. Ou seja, não pode mangar do new na programação. Não. Vai das leis Não atuais. pode, não. Por exemplo, vou tirar ele com uma variável aqui. Vocês vão ver que quando a gente declara ele é um cara que tem valor new. Ó, tá aqui, ó. Como não rodou ainda, por que ele parou aqui e tem valor? Olha lá, new. Cadê? Get deltas. Sim. Olha o que. Não tô vendo o new. Não, Já tá atribuído, deu algum rolo aqui. Objeto, F nome. Não deu certo, não. É porque agora o compilador ficou em cima do muro. Pois é. Coisa estranha aqui. Como é que eu faço? Então, eu não sei porque que ele já tinha valor ali. Aqui ele está dizendo, eu não posso criar aquela história do antivírus. Olha, isso às vezes acontece, tá? Eu estou esperando que ele esteja não inicializado, mas por que ele está vindo com valor? Vamos testar ele para ver se ele tem valor. Olha, ele está dizendo que está atribuído. Isso às vezes é um problema, tá? Porque você imagina que a variável não está inicializada e ela já tem valor. Isso significa que se eu tentar usar ela aqui, ela deve dar erro. Quer ver? Por exemplo, eu quero atribuir aqui valor para ela. Ela vai dar erro, porque ela não está inicializada. Olha, ela deve estar puxando de algum outro lugar, é possível. Mas ele não fez nada. Tá que ele não atribuiu? E não deu erro também, nunca vi isso também. Agora. Agora ele criou o objeto com o valor certo. Por isso às vezes a gente pega um bug e nem nota, né? Não sei se vocês já observaram, tem vários códigos que eu escrevo que já vem dizendo assim logo, força ele aí para que ele seja new. Não sei se vocês já notaram isso.
Porque o Delphi vai mudando essas coisas com o tempo. Olha lá, o new, ó. Agora sim, era isso que eu estava esperando, entendeu? Uhum. Ó, vai dar erro. Axis Violation. Axis Então, às Violation. vezes, você... Isso é o finish rim às do vezes Delphi, você... né? Oi? É o finish rim do Delphi. Ah, é? Finish Acabe e o com... Ri. Finish rim. Acabe com ele no Mortal Kombat. É. Só que Sacanagem. você viu que, mesmo assim, você não tinha dado para ele. Por exemplo, vamos fazer um outro negócio aqui. Será que ele acertaria assim? Ó? String, objeto 1 total. Ele está dizendo que não é new, então ele deve ter valor, né? Vamos ver se ele tem valor. Olha lá, ele tem valor, inclusive. Ó. 4. Tá certo que é um valor que não faz sentido, mas ele tem valor. Tá com uma sujeira aí. Esse é aquele negócio que eu tava falando contigo outro dia, Maurício. Que ele quando não tá sem valor nenhum, ele pega o máximo que ele pode ir naquele negócio. Então, mas para objeto não deveria ser isso, né? Não, né? Para uma instância. A instância não está inicializada. É só pra variável, né? Pra dar isso. É. Então tá, isso aqui, pra mim é bug isso aqui, né? Mas vamos ver se ele está inicializado. Aí depois quando entra bug, o cara não sabe por que foi. Né? Olha, ele está inicializado, ó. Ele tem um endereço lá. Né? Ele tem um endereço lá atribuído para ele. Mas não foi criado o objeto ainda. Aí você faz uma função que tem um objeto lá dentro e esquece de perguntar se ele é new no começo. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a usar ele como se ele tivesse preenchido e vai dar pau. Vai começar a dar pau. Então new é isso aí, ó, é um objeto não inicializado. Que é essa situação aí. Tem vários objetos do Delphi que eles começam inicializados. Tá? Por exemplo, objetos não, valores, né? Valores nativos. Né? Por exemplo, se você quer um número, o que é um número double? Uma string. Esses caras já começam com valor. Um i. Vamos ver se a gente tem quanto que ele vale. Um i. Ou seja, ele não é um objeto, ele já vem com valor preenchido. Ó, nós não atribuímos nada ao i. Quer ver o que vai acontecer? Era pra ele pegar o valor máximo, né? Que o integer pode dar. Olha lá, ó. Já tem um valor lá, esse é o valor máximo dele. Mas aí você fala assim, mas eu não coloquei o i nada, então ele vale zero? Você viu que não é zero? É. O cara tem que meter o zero nele antes de brincar com ele. Então, aí você vai ter que prestar atenção, se você vai precisar de alguma coisa, você vai ter que meter um zero nele. Para garantir que ele é zero. É. No double também dá isso? Ele vai lá para o máximo do double também? Ó, vamos ver o double. Olha lá. Isso aí foi lá embaixo, né? Porque tá negativo. Ou seja, ele já tem um valor lá, então. Por isso que às vezes você vai começar alguma conta, você tem que começar ela de um ponto que você tenha garantia que esteja já ok. Que não esteja com o valor preenchido de default.
E geralmente isso dá bug. Se for uma soma, nunca vai bater, né? Nunca vai bater. Se eu começar aqui a somar um aqui, ó, por exemplo, vem aqui e soma mais um, ó. Você fala assim, beleza, né? Comecei aqui, não tem nada, tem valor zero, soma um, vai dar 2, vai dar 0 mais um, que nada. Então, Vai dar aquele Que número lá, nada. se não der um pau. Capaz que vai dar um pau ainda. Olha lá, ó. Não deu pau, mas também o número não tem nada a ver com nada. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que vir aqui, declarar. Você vai usar para alguma coisa Vai que inicializar. acumula. Você vai ter que dizer qual que é o valor. Agora sim, ó. Agora somou um. Isso é mancada, né? Mas sempre foi assim no Delphi ou é só de agora que está dando? Não. Foi. Não foi sempre assim, não. Não, Isso aí é coisa nova. eu sempre lembro que eu pego umas sujeiras aí nas variáveis Hã? do 7. Não Acho que entendi. desde o 5 eu lembro de pegar uma sujeira. Então, mas tem alguns que não eram assim, não. Por exemplo, o objeto nunca vi começar. Mesmo nas versões anteriores, eu nunca vi começar já definido como inicializado. Isso significa que ele está apontando para uma área da memória. Eu li em algum É. lugar, não sei quem foi que escreveu, seu próprio Marco, sobre essa história aí. Desses números aí. Não lembro onde foi. Se foi uma bíblia dele, dessa aí da Bíblia. Uhum. Ele falava sobre isso. Se você não inicializar, ele vai pegar o número máximo possível que aquele dali pode fazer. Variável. Cada Porque ele variável, né? alocou a memória. Os tipos de Porque ele variável. alocou a memória. Mas você viu que o Double ele não fez isso, ele colocou negativo no expoente lá. É. Ou seja, ele está num valor intimamente a 300 posições de zero, né? Uhum. Como é float. Então ele está com um comportamento meio estranho. Mas isso é uma coisa para tomar cuidado, né? Uhum. Eu tenho visto constantemente, às vezes você entra lá e a variável está inicializada e a gente está usando ela para alguma coisa. Vai dar pau. Ou seja, isso aí é um ponto importante. Nem ia falar nada disso, só entrei para o New. Ele fala aqui que é o valor zero para objeto. Interessante, né? É um objeto que não está instanciado, né? O new. Ele não representa um endereço de memória do objeto. Porque todo objeto ele é um ponteiro para o endereço de memória no Delphi. Então aquele objeto ele aponta para uma área da memória. E o new quer dizer que ela não está apontando para lugar nenhum, não tá com memória alocada para ela. Beleza? beleza. Vamos para frente? Então, aí. Bom, já está dando a nossa hora, né? Já tem 1h11 de aula. Já. Vamos só falar desse try exception aqui, encerramos? Vamos. Tá. Try final exception raise. Esses 4 aí andam juntinhos. Bom, toda vez que nós inicializamos um objeto, nós precisamos liberar a área de memória dele. Então, por isso que a gente usa um final. Ou seja, o final é depois que você terminar, faça tal coisa. Então nós temos um try e um final. O final vai garantir que depois que você entrou, passou do try, e não importa o que acontecer, se vai acontecer erro, o que vai acontecer, ele vai passar no final. Não vai saltar. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui um exception aqui, o que seria um exception? Por exemplo, eu pego atribuo a quantidade. Lembra que quando eu faço divisão, ele divide o total pela quantidade, lembram disso? Quando vai fazer a divisão. Então eu vou forçar a dar um erro aqui, ou seja, eu vou forçar ele a dividir por zero. Para vocês verem que mesmo assim ele vai cair no final.
Passou lá em cima. Ó, está 0 na quantidade. Opa, foi, point, divisão de 0. Aí você dá continuar aqui, o que vai acontecer? Ele tem que entrar aqui embaixo. Ó. Bom, parou tudo, tá? De vez em quando acontece isso. Ele se perde, não sei porquê. Ó, ele veio aqui, vai dar erro. Ó, foi pro free. Ou seja, o final é, não importa o que aconteceu, você vai passar aí. Então o final é para isso. O exception é diferente. O exception, ele salta todo mundo. Por exemplo, se eu tivesse aqui assim, ó, agora eu vou cometer um erro aqui, tá? Exception. É que aqui... Exception, isso. Muita gente esquece de colocar um try finally. E faz assim, ó, atribui o objeto. Ó, isso aqui tá errado, tá? Não façam isso que eu vou fazer agora. Ó, eu vou cometer um erro de propósito aqui, né? Ou seja, o que vai acontecer? Eu já sei que vai dar erro porque o código está com erro. Mas olha esse free que está aqui, ó. Ele vai ficar perdido. Ou seja, esse objeto não vai ser liberado da memória. Porque ele não tem um finally para ele. Quantidade, vai dar erro aqui. Não vai passar nunca nesse free aqui, ó. Vamos fazer de novo. Ó, não passa lá. Ou seja, então eu fiquei com uma instância desse objeto na memória carregada. Uma só não vai fazer muita diferença, mas quando você começa a ter 10 mil, 20 mil, 30 mil cópias dela que não foram liberadas, o Delphi vai ficando capenga, capenga, capenga até morrer. Então o que é o certo? O certo é, ó, muita gente escreve o código assim, quer ver? Ó? Eu já corrigi um monte de vezes isso. Assim. O que vai acontecer com o objeto? Vai liberar esse objeto aí? Não vai liberar nunca, né? Porque ele entra aqui... eu tinha que colocar um int aqui, né? Senão não... já de baixo não vai passar. Aí faz assim. Ele já reclamou. Muitas vezes as pessoas fazem assim, ou simplesmente esquecem, né? Ó, esse free aqui nunca vai ser liberado. Então, toda vez que você cria um objeto, você deve dar um finally para um free dele. Todas as vezes, não pode esquecer disso. Tudo bem? Tudo bem. Ó, isso tá certo. Ó. Por que isso? Porque se ele foi criado, é para liberar. Se deu erro na criação, ele nem entra no finally. Porque se ele não conseguiu criar, então ele não precisa fazer final. Mas se criou, ele é obrigatório a liberar a área de memória. E quando você tem dois objetos que precisa inicializar, por exemplo, digamos que eu tenho aqui o objeto, o obj1. Tá? Agora eu vou criar esse daqui. Só que eu vou criar ele aqui, ó. Aonde que eu boto o final? Por exemplo, eu criei ele aqui. Aí alguém fala assim, não, beleza, eu vou colocar aqui embaixo. Vocês acham que vai dar certo isso? Acha que vai dar certo isso? Tá. Você acha que vai dar certo isso? Olha só. Ele vai criar o objeto, vai passar no objeto 1, vai dar a quantidade, vai dar erro.
quando der erro, ele vai cair no free. Beleza. No caso, vai dar certo, né? Mas e se tivesse assim, ó? Vai dar certo agora? Ó, ele vai criar o objeto 1, atribuiu, vai dar erro. Aí quando der erro, ele vai dar um free de um cara que ele não criou ainda. Tá errado, tá? Então você deveria fazer o quê? Você deveria vir aqui logo depois da criação e já separar o trecho que você vai liberar ele. Ou seja, você tem um try fine para cada objeto. Não ficar misturando as coisas. Ou seja, esse aqui é especificamente para poder liberar essa área desse objeto que criou em cima. E esse outro fine é ter obrigação de liberar esse do objeto 1. Tranquilo? Tranquilo. Essa é uma construção correta, né? Não pode esquecer do fine e também não pode alinhar um objeto, a criação de um objeto com outro objeto. Você tem que separar tudo. É o único jeito de garantir. A gente poderia ter um exception aqui. Então, por exemplo, eu poderia estar aqui, ó. Um try, um exception aqui, ó. Esse também é uma maneira de não se fazer, tá? Ou seja, quando eu coloco um exception aqui, eu torno ele mudo. Ele não fala para ninguém que deu erro. Então esse código vai rodar como se não desse erro. Mas a gente sabe que ele está dando erro. Ó, isso aqui é a mensagem do Delphi. Se tivesse em execução, não ia nem aparecer. Aí ele ia fazer assim, ó. Ó, tá vendo que não parece erro? Não está dando erro nenhum. Mas a gente sabe que aqui tem um código com erro aqui, ó. Vamos ver o que acontece nele. Deu erro, olha lá para onde foi. Pro exception. Não mostrou nada e voltou para o usuário de novo. Então, aqui você torna um erro mudo e não diz nada para ninguém. Você pode despachar esse erro para frente, se fosse o caso. Por isso que tem um raise, né? Raise é para isso aí, ó. Você pode detectar que houve um erro e despachar ele para frente. Se eu fizer isso, vai ter o efeito igual era antes. Agora ele disse que tem uma divisão por zero lá. Por quê? Vai dividir por zero, vai gerar uma exception, vai cair no raise e o raise vai jogar essa mensagem para frente. Por que às vezes você precisa disso? Porque às vezes você quer capturar alguma coisa e fazer alguma coisa. Então você pode pegar uma informação do erro que aconteceu, por exemplo, fazer um log dele. Posso mostrar que houve um erro, guardar em algum lugar, ter alguma informação, e depois eu mando para frente, para que o outro objeto consiga, ó, por isso que deu duas vezes, né? Um mostrou aqui, e o outro foi para frente, que o Delphi capturou lá na frente. Esses são os casos aí de try, exception e os raises da vida. Ou às vezes você quer adicionar alguma coisa, aí nós terminamos o assunto. Também poderia fazer assim, raise e criar uma outra exception aqui, ó. Novo. Ou seja, eu mudei a mensagem de erro. Novo erro. Feito? Feito. Tem perguntas? Por hoje tá bom. Quem tem perguntas, pode aproveitar. Só não massacra muito, não, tá? Você falou do log agora.
Em gerar o log. Esse log que você criou ali agora, ele vai criar algum arquivo de log ou só na memória? Bom, ali não criou nada, né? Ali eu só mostrei. Só apresentou. Se fosse para criar um log, um arquivo de log. Se fosse no nosso código, seria assim, ó. A gente vem aqui em cima, coloca uma unit aqui, que é uma unit de log. Cadê a unit que sumiu? Chama o debug. Olha ela aí, ó. Aí você junta essa unit tem um cara lá que é um white, o debug log. E aí você coloca aqui a mensagem. As nossas estruturas são feitas assim, tá? Ok. Aí esse cara aqui, esse debug log, ele grava no arquivo, nos logs e tal, igual a gente está acostumado. Certo. Ele é construído para receber com concorrência, com multiprocesso. Então ele já controla se tem mais gente chamando ao mesmo tempo em threads diferentes. Ele controla isso. Inclusive algumas coisas ele escreve numa thread paralela. Não, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ok. É só socar a informação dele e deixa que ele cuida do resto. Então na nossa estrutura a gente escreve log assim. Eu adiciono a unit de debug aqui em cima. E especificamente a debug log, ele olha se o debug on está ativado, né? Ele só escreve se o debug on estiver ativado. Ok. Se está ativado, ele escreve no arquivo de log. Perfeito. Perguntas? Acho que sim. Agora é aquela sessão de perguntas que a gente fica sem respostas. Maurício? Não, isso aí é um negócio de vocês, né? Essa rotina é de vocês, né? Da empresa de vocês, não é isso? De debugging? Sim. Não. Essa unit está no Git, está disponível. Ela faz parte daqueles pacotes lá que eu, de vez em quando, libero alguma coisa, ela está no meio lá. Então. Certo. Lembra que tem um log de... Não, um processamento, uma barra de acompanhamento de processamento de multithreading. Eu já escrevi sobre isso uma vez. E lá eu escrevo log usando esse cara aí. Certo. Esse aí é um código que está disponível. O que mais? Encerramos por hoje. Por minha parte, tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. Ok. Vamos dormir que amanhã tem mais. Tá bom. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou parar a gravação Boa noite, aqui. bom descanso. Vou colocar lá no canal, aí qualquer dúvida é só rever aí. Perfeito. Obrigado. Bom descanso. Boa noite. Valeu. Tchau.